Danilo, você pode falar um pouquinho mais alto? Oi, Márcia, está me ouvindo agora? Estou lhe ouvindo agora. Boa tarde, viu? Boa Seja sempre tarde, bem-vindo. boa tarde, minha querida. Tudo bem? Graças a Deus, tudo caminhando por aqui e a gente novamente se encontrando para falar de saúde mental, não é verdade? Isso, é verdade. Veja que eu até fiz de casa esses 2 dias, porque meu neto teve Covid e eu estava assim, frequentemente com ele, né? E para como medida de prevenção e de proteção às pessoas, aos meus colegas, eu não fiz, mas eu testei positivo, negativo. Negativo, e hoje eu estou de volta aqui. Mas a gente já tem que ter cuidado. Vem aí as festas de juninas, né, celebrações, enfim, a gente tem que ter o cuidado porque está crescendo o número de casos de Covid. Embora a gente saiba que, como o próprio governador fala, sem hospitalizações, sem casos graves, assim, sem mortes, mas pelo menos na capital a gente tem que ter cuidado. Mas, Danilo, não é raro, né, assistirmos pela TV ou pelas redes sociais, como eu estava conversando aqui com os ouvintes, vídeos reais de motoristas sendo atingidos por socos, depois de uma discussão no trânsito, mulheres sendo agredidas e intimidadas por, normalmente em lanchonetes, ou porque reclamou até de uma pisada no pé, o vizinho atirando e tirando a vida do outro por causa de um som alto, ou seja, flagrante de violência gratuita. Falei também nos estádios de futebol, né, as torcidas rivais também se agredindo, e aí, são essas, como eu disse, são esses flagrantes de violência gratuita. Aí eu lhe pergunto por que agressões por motivos banais têm se tornado frequentes? Estamos mais impacientes ou sempre fomos assim? Uma sensação generalizada, né, Márcia? Já um aumento da impaciência, parece que se tornaram mais tolerantes. Parece haver uma espécie de sensação de impunidade, e aí as pessoas têm feito o que vem na cabeça sem qualquer tipo de reflexão. E aí acabam muitas vezes, em um tempo posterior, se arrependendo de coisas que fizeram. Quando se arrependem, né? Porque tem alguns, inclusive, que nem isso. Então, realmente estamos diante de uma situação e isso relatado frequentemente Danilo, só um minuto. Veja a posição que, assim, quando tem momentos que a gente fica sem lhe escutar. Eu não sei se é a posição que você está do microfone, do computador, do celular. Deixa eu ver se agora melhorou. Tá bom Tá, agora? tá ótimo. Agora tá ótimo. Pronto. Vamos tentar fazer assim então. Então, estamos num momento social em que as pessoas têm relatado bastante essa sensação de intolerância, de impaciência, né, uma certa rispidez, uma sensação de impunidade, Sim. e isso tem realmente sido bastante frequente. Eu tenho escutado muito isso no consultório, Márcia. Muito constante. É assustador mesmo, né? Se a gente falar exatamente a percepção que a gente tem de que há uma tensão emocional permeando nossas relações e a gente realmente precisa falar sobre isso, né? Sim, sim. A gente precisa falar. Porque às vezes a gente pensa, né, Danilo, se as agressões estão aumentando ou se agora elas estão sendo filmadas, gravadas, né? Então, mais divulgadas, mais vistas. Elas estão sendo percebidas, obviamente, assim, uma coisa que é curiosa, viu, Márcia? A percepção que alguns sociólogos têm tido é de que está sendo gravado e por isso está diminuindo. Olha que visão, hein? Olha, olha. Olha que visão interessante. Está sendo gravada, por isso está diminuindo. Então, era pior. Olha que visão estranha essa. A gente geralmente acha que. Assim, mas na verdade, se a gente parar para pensar, usar um pouquinho de lógica, a gente vai concordar que hoje choca. Antes, muito frequentemente, não chocava. As pessoas, inclusive, saíam na rua para olhar, para assistir como se fosse um espetáculo.
Mas hoje choca, hoje as pessoas já empunham o celular, mostram, aí saem, divulgam nas suas redes sociais, e isso hoje tolhe algumas, alguns comportamentos explosivos, algumas expansividades de violência, né? Algumas situações assim em que a pessoa está dando vazão, colocando, né, que em psicologia a gente chama isso de acting out, né? São atuações, você está colocando, indo às vias de fato. Então, nesse momento aí, as pessoas filmando, isso tolhe, isso faz com que algumas pessoas diminuam, a maioria das pessoas vão ter uma preocupação com relação a isso. Algumas não, né? Algumas parecem que gostam do espetáculo e aí é que atuam com toda a força. Mas realmente há uma sensação de impunidade e as pessoas precisam, né, que isso seja trazido à baila para poder perceberem que elas têm que se responsabilizar pelos seus próprios atos. Ainda bem, né, Danilo, que está chocando, né? E a gente está trazendo e a gente vê em outras, pela mídia, né, outro tipo de debate, outros debates com relação a isso, né, as divulgações, enfim. Agora, a gente sabe que a raiva, né, tem uma reputação negativa quando comparada a outras emoções e traz consigo resultados quase sempre destrutivos. Eu lhe pergunto, Danilo, se todas as emoções são apropriadas em determinadas circunstâncias, quando experimentadas em nível ideal. A raiva também pode ser considerada benéfica? Sim, sim, se a gente tem. A gente precisa falar sobre isso. As emoções em si são reações naturais do organismo, né? São formas como a gente se expressa, e a raiva em especial, vários estudos apontam para o fato de que a raiva ela se manifesta no momento em que a gente vivencia uma injustiça. Pode ser conosco, pode ser com alguém que a gente conhece, ou até com alguém que a gente não conhece, mas que por algum motivo a gente tem empatia. Como um animal, por exemplo, a gente percebe que há uma injustiça, a gente sente raiva, a gente sente aquela indignação e aquele sentimento de injustiça que vem de uma forma, às vezes, hostil, às vezes agressiva, mas que é uma manifestação de que há uma injustiça ali. Isso é absolutamente normal, não tem nada de errado sentir raiva. A grande questão é o que a gente faz com isso, Com esta raiva. o que é que a gente faz disso adiante, né? E isso é que tem sido o problema, porque muito frequentemente nessa expansão de raiva a gente acaba cometendo atos hostis que vão gerar prejuízo a outras pessoas. E a nós também, né? Óbvio. Mas assim, isso aí é que a gente precisa deixar claro. Mas a raiva em si não é o problema. A gente, inclusive, precisa ensinar as nossas crianças a lidar com suas emoções e não tolhê-las. Que eu tenho visto atitudes infelizes de educadores, de pais, que tolhem, que castram seus filhos emocionalmente, tirando deles a possibilidade de manifestar a sua indignação. Isso não é bom, porque, como eu já falei aqui antes, mas volto a falar, aquela música de Fagner diz tudo. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, a gente não tem como botar por baixo do tapete, não faz sentido a gente fazer de conta que não sente aquela indignação, aquela chateação. Não tem por que a gente mentir. Porque o que a boca cala, o corpo fala. A gente precisa aprender como manifestar essa emoção. A gente precisa aprender a dar essa expansividade para a emoção sem que isso gere prejuízo. Mas a gente não pode simplesmente calar a emoção, que tem sido, inclusive, apontado em alguns estudos estatísticos interessantíssimos como gênese de problemas orgânicos severos, como cânceres, etc. E tal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso de guardar a raiva. Não, não é isso o caminho. Não é você chegar a violar
violência e tampouco a autoviolência de não se manifestar. É um meio termo, é um meio do caminho aí para que a gente consiga uma expressividade saudável de uma emoção que não tem nada de errado sentir. Existe ali uma injustiça natural sentir raiva. Sim, sim. Você vê que as crianças expressam, né? Sim, com certeza. Danilo, agora uma outra pergunta é: com que frequência a raiva expressada pode ser considerada um transtorno psiquiátrico? O que é síndrome, aproveitando, o que é síndrome do pavio curto ou transtorno explosivo intermitente, ATI? A TEI, o transtorno intermitente, também conhecido como síndrome do pavio curto ou síndrome do Hulk. Tem sido muito citado como síndrome do Hulk. É interessante, Márcia, porque a Associação Americana de Psiquiatria revela que cerca de 2,7% da população mundial sofre com esse transtorno. ATI. É muito, muito alto. Se a gente comparar, por exemplo, com a esquizofrenia, que é bem menos. Então, a gente vai ver que existe o quê? O transtorno explosivo intermitente gera comportamentos agressivos. A pessoa tem acessos de raiva descontrolada. Muito frequentemente isso gera agressões desmedidas, que são motivadas por situações corriqueiras. Ou seja, existe aí uma explosão emocional em que não há uma compatibilidade com o que gerou aquela explosão, entende? A coisa é menor do que aquela forma de se expressar. Então, a pessoa, na verdade, com esse impulso, melhor dizendo, não tem apenas a sua saúde mental afetada, mas ela tem também a sua saúde social, a sua vida social afetada. Perfeito, perfeito. Então, é preciso que a gente perceba o quê? Que existe uma diferença de um ataque de raiva para o transtorno explosivo intermitente, obviamente, vai ser diagnosticado por um profissional habilitado para fazer isso, um médico, psiquiatra ou um psicólogo que seja especialista nisso. Porque o psicólogo também pode fazer o psicodiagnóstico, né? Então, esse diagnóstico é feito com base no histórico do paciente, nos relatos dos familiares sobre as suas condutas nas suas situações diárias. E é importante lembrar que existe uma repetição de comportamentos agressivos por um certo tempo, o que indica aí que se trata, na verdade, de uma enfermidade crônica. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua quinta versão, vai dizer que para cada 3 homens, uma mulher sofre de TI. Eu ia lhe perguntar, os homens são mais afetados, né? Isso, os homens são mais afetados. Mais Aqui no Brasil é mais do que a média mundial, viu, Márcia? Olha. Na média mundial a gente tem 2,7% da população, no Brasil são 3,1% da população. É incrível, viu? Olha para aí, a gente aqui no Brasil tem mais. Então, lamentavelmente. Mais frequentemente, essas pessoas que têm a síndrome do Hulk possuem também outros distúrbios mentais, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Né? Porque se você tem ansiedade e depressão, você tem pelo menos 4 vezes mais chance de ter o TI, né? Que é o transtorno intermitente. Quais são os sintomas mais comuns desse transtorno? São agressões físicas com justificativa, sem justificativa, melhor dizendo. Agressões físicas sem justificativa, sem uma razão específica. Surtos de raiva repentinos. A pessoa geralmente tem pressão alta, batimentos cardíacos descontrolados. Frequentemente, ela arremessa objetos durante um momento de crise. É a chamada frangofilia. A pessoa quebra as coisas ao seu redor. Ela sua bastante, a chamada sudorese, né? E tem tremores pelo corpo. Existe uma falta de paciência, uma irritabilidade, ou seja, uma sensibilidade a situações estressantes. Existe uma falta de controle sobre as próprias ações. E existe também, Márcia, um sentimento de culpa após o ataque de raiva. Né? Então, assim, é importante que
esse paciente esteja ciente que ele tem esse transtorno, que ele aceite ajuda profissional. Isso. E aí sim ele vai poder ter acesso aos possíveis tratamentos. Mas ele precisa aceitar. Isso é difícil às vezes, porque a mental, pessoa acha que não tem um problema, né? A questão é essa. A questão é essa, é você aceitar, né? E se tratar e procurar ajuda. Imaginemos que uma pessoa dessa vai ter uma qualidade de vida, uma saúde mental saudável, enfim. Eu recebi aqui, Danilo, de Rosa. Rosa da Boa Tarde pergunta se a sinceridade excessiva e dita em situações e locais inapropriados é uma forma de agressividade. Sim, com certeza. É aquela história, né? A gente às vezes confunde franqueza com fraqueza de caráter. A gente acha que precisa ser franco, sincero, só que aí acaba sendo sincericida, né? E acaba machucando pessoas. E muito frequentemente nessa suposta sinceridade está de maneira velada ali uma ironia, que é bom lembrar que a ironia é um comportamento agressivo velado. Ironia é uma forma de manifestar agressividade de maneira escamoteada, ou seja, maquiada. A gente dá um jeito de maquiar a agressividade e aí ela é passada nesses momentos de suposta sinceridade. É preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Porque fere as pessoas, porque magoa as pessoas. Isso pode gerar aí danos terríveis para a vida de alguém, inclusive levando algumas pessoas a pensarem ou até mesmo a tentarem suicídio. É preciso que a gente tome muito cuidado, porque essa suposta sinceridade pode, na verdade, estar manifestando aí uma incapacidade de gerir as próprias emoções. Não tem filtro, né? No popular, como se fala hoje. Falta o filtro, né? Infelizmente. É preciso tomar muito cuidado com isso. E aí, inclusive, nos últimos, né, nessa nova versão, né, que eu falei agora há pouco, do DSM-4, do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, foi incluído aí o comportamento agressivo verbal, porque antes falava-se muito mais sobre a questão da agressão física, né? Mas a agressão verbal foi incluída, porque também é um tipo de agressão que a gente muitas vezes não presta muita atenção, né? Por não ser uma coisa visível, mas está aí colocada e é também um comportamento explosivo. Né? Também. Danilo, e o TEI é um transtorno genético? Pode ser aprendido e copiado desde a infância? Existem alguns estudos que vão falar sobre causas. É bom lembrar que tudo na vida humana é multifatorial. Então, existem várias causas envolvidas. A gente vê, por exemplo, que existem causas biológicas e existem as chamadas causas psicossociais. Biologicamente falando, a gente sabe que uma disfunção na produção de serotonina vai gerar agressividade ou um aumento das taxas de testosterona vão gerar uma maior agressividade. Tudo isso influencia, a gente sabe. Só que na questão da gênese psicossocial do processo, a gente sabe que é muito frequente que a pessoa que tem o TI, ou transtorno exclusivo intermitente, elas normalmente conviveram em famílias instáveis, onde explosões verbais e brigas são frequentes. Então, muito frequentemente, a gente vai encontrar também nesses ambientes pessoas que são dependentes de álcool ou drogas, e a pessoa que tem TEI apresenta uma baixa tolerância à frustração e dificuldades para administrar sentimentos de raiva e de hostilidade. São pessoas que frequentemente mantêm uma certa instabilidade afetiva. Por quê? Porque elas não sabem controlar seus sentimentos, suas emoções. Elas entendem que, Márcia, que o mundo está contra elas. E aí, por isso, elas acabam repetindo o modelo de comportamento vivenciado na infância, crendo que essa é uma forma válida de restaurar uma autoestima frágil. Entende? Então, por conta disso, é preciso que a gente, inclusive, tenha esse olhar múltiplo
para a situação, né? Para não achar que é só orgânico ou só educacional, não, é um olhar múltiplo. A gente precisa levar em consideração isso. Sim. Danilo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. A gente sempre conversa aqui, sempre nas suas participações, é, sobre a nossa tendência, né? A tendência que a gente tem de patologizar tudo, patologia. A gente acha que tudo é, né? E hoje até as pessoas se respaldam nisso até para cometer algumas violências, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo que é violento tem o TEI, né? Existem pessoas violentas e agressivas e esquentadas. E aí, como você falou, até da repetição das crianças, né, no comportamento de adultos, mas sempre tem, tudo isso que você falou está por trás dessas explosões de raiva. E a pandemia intensificou, né, esse comportamento. Olha só, é importante a gente falar isso, é fundamental. A gente não pode simplesmente colocar a responsabilidade da violência no indivíduo. Fique mais próximo do microfone, que às vezes está fugindo. Oi, melhorou agora? Melhorou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não imputar a violência no indivíduo, dizer que o problema é do indivíduo. A gente está imerso em fatores socioculturais, históricos, que fazem uma diferença enorme. Então, obviamente, a gente sabe, por exemplo, que nos lugares onde há mais desemprego, vai haver mais violência. Onde há mais problemas com álcool e drogas, vai haver mais violência. Onde há menos disponibilidade em infraestrutura com relação a lazer, vai haver mais violência. Então, a gente sabe que também precisa ser levado em consideração a questão do social. Isso tudo faz uma diferença enorme. Na verdade, é central na nossa discussão. O que a gente está falando aqui com relação ao indivíduo é a questão do TEI, que também está imerso nesse contexto social. É importantíssimo que a gente deixe isso bem claro, né? Mas para a gente não achar que tudo é TEI, tudo é transtorno exclusivo intermitente. Não. Existem comportamentos que são simplesmente comportamentos, não escolhas, né? Então, não há por que a gente ficar tentando patologizar tudo. Porque às vezes é preciso a gente ver, existem critérios de diagnóstico, então, as explosões comportamentais recorrentes, a dificuldade de controlar o impulso agressivo, né? Existe um comportamento de agressão verbal, agressão física. A gente vê também que no caso do TEI é preciso que a pessoa tenha pelo menos 3 explosões comportamentais envolvendo danos ou destruição de propriedade ou agressão física, com lesões físicas, inclusive contra animais, contra outras pessoas, dentro de um período de 1 ano. Isso daí é preciso também que tenha, porque senão não é TEI, entende? Então, a agressividade nessas explosões é grosseiramente desproporcional em relação à situação de provocação que ela viveu. Essa explosão é recorrente e não premeditada, é importantíssimo falar, porque existe uma impulsividade. Danilo, a gente não está lhe ouvindo direito. Eu vou fazer o seguinte, nós temos ouvinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o comercial e Jeová liga de novo para você e ajusta, tá certo? Pronto, tá legal. Então até já e a gente fala de novo. Até já. Até já. Oi, Danilo. Tá falhando assim. Você tem telefone fixo ou não? Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Danilo? Não, não tô te ouvindo não. Como é que chama? A conexão no telefone, você tá assim como se tivesse tremendo. Oi. Melhorou Fala aí. agora?
Você tem telefone fixo ou não? Não tenho, não. Aham. Melhorou agora? Porque eu troquei de fone de ouvido. Oi? Eu troquei o fone de ouvido. Acho que agora tá melhor, não? Agora tá melhor. Agora você tava com aquele fone de ouvido e o microfonezinho assim do lado, né? Agora eu coloquei aqui de outro novo. É mais novinho aqui. Eu acho que esse aqui não vai dar problema, não. Bora ver. Valeu. Segura aí, vou prender a linha. Tá ok. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excelsior comemora com prazer com a Santa Cruz dos Pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos já fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns, Excelsior! Nunca se investiu tanto em educação em Salvador. Com o trabalho da Prefeitura, a nossa cidade avançou 10 posições no IDEB e hoje é a primeira capital em acesso à pré-escola. E com estrutura novinha em folha. São 270 escolas construídas ou requalificadas. A Prefeitura sabe que para mudar o futuro é preciso investir no presente. Prefeitura de Salvador. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. A Batalha do Leão da Barra continua. E nesse domingo, a partir das 5 da tarde, os Astros da Bola não vão perder nenhum lance na melhor transmissão. Direto do Barradão. Vitória e Botafogo. Ouça também pelo aplicativo da Excelsior. Excelsior, a voz do Senhor do Bom Fim. Excelsior. Já é notícia. Mais de 18 milhões e 150 mil famílias começam a receber a parcela de junho do Auxílio Brasil nesta sexta-feira. O investimento do governo federal para o pagamento apenas neste mês supera os 7 bilhões e 600 milhões de reais. De acordo com o calendário do programa, os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social 1 e os repasses seguem até o dia 30 de junho. O programa de transferência de renda executado pelo Ministério da Cidadania garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. No entanto, o repasse médio recebido pelas famílias é de R$ 402. Isso porque, além do benefício básico, há rendas complementares possíveis, de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. O Nordeste, com 8 milhões e 600 mil famílias contempladas, segue como a região com o maior número de beneficiários. O estado com mais beneficiários é a Bahia, seguido de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão. Também nesta sexta-feira, o governo federal inicia o pagamento de mais uma parcela do Auxílio Gás. Serão mais de 5 milhões e 680 mil famílias contempladas e os primeiros beneficiários a receber são os de número de identificação social 1. O valor do auxílio gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos. É concedido um benefício por família a cada 2 meses. Em junho, as famílias serão contempladas com R$ 53. De Brasília, Alain Barbosa. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13 horas e 42 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Nume, é professor, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre a síndrome do pavio curto e o aumento da violência na sociedade. Se você quiser fazer alguma pergunta, Danilo, o telefone fixo é o 3328-7666, ou você pode mandar mensagem pelo WhatsApp para 993866138. Danilo, você lembra onde você parou? Para você só concluir, porque tem algumas mensagens também, mais perguntas. Ô, Márcia, na verdade eu estava falando sobre isso, de que a gente precisa tomar cuidado para não estar imputando ao indivíduo
a responsabilidade pela violência sem levar em consideração aspectos sociais, culturais e históricos. A gente precisa tomar cuidado para não simplesmente se calar diante dessa circunstância de que existe aí um entorno, né, uma tessitura social ao nosso redor. E que, na verdade, quando a gente fala do TEI, a gente, no caso do transtorno explosivo intermitente, a gente está falando também de um transtorno que se manifesta dentro de uma cultura, dentro de uma comunidade, em um determinado ponto da história. Então, precisamos levar em consideração esses aspectos sociais, né, que são, sem dúvida alguma, muito importantes, como, por exemplo, na situação de desemprego, na falta de infraestrutura, na falta de lazer, na falta de políticas públicas com relação aos problemas com abuso de álcool e outras drogas. Tudo isso influencia. Então, a gente precisa sempre levar em consideração esse entorno. Isso não pode deixar de ser falado. Danilo, eu recebi aqui de Mari, de Nazaré, da boa tarde a todos, a mim, e ela disse, doutor Danilo, que ela quer falar, que ela fica indignada com a falta de educação, né, das pessoas, que ela vai na rua e fica escandalizada com gente mal educada, e as pessoas querendo descarregar suas revoltas no outro, que ela acha que é falta de Deus no coração, né, e ela deseja paz a gente. Obrigada, Mari, pela sua participação. É isso, a gente está vivendo isso, né, Danilo? Existe uma cultura do ego, né, Márcia? Do faça o que está no seu coração. Só que, infelizmente, as pessoas precisam se lembrar que elas vivem em comunidade. Não dá para simplesmente deixar de lado o fato de que o nosso direito começa onde o do outro termina, né? Exatamente. E Eliette também, Ribeiro, ela dá boa tarde a minha, Jeová e a você, Danilo. Ela pergunta, doutor Danilo, o que dizer da raiva aliada à inveja? E outra pergunta, no geral, a agressividade tende a prejudicar mais a pessoa que está agredindo ou a pessoa agredida? E agradece, gratidão, Eliette. Olha só, a gente sabe que a raiva aliada à inveja pode gerar um comportamento sutil, mas extremamente perigoso, né? Um ardil, um comportamento venenoso, que pode muitas vezes de uma maneira sutil, de uma maneira, como a gente fala, subreptícia, trazer danos, trazer prejuízos para o outro, e é preciso que a gente tome muito cuidado com isso. Mas com relação a essa questão que foi colocada, Eliette, de se o comportamento agressivo pode causar danos para a pessoa ou para o que sentiu agressividade ou o que está recebendo, isso é muito sutil também, porque a gente não sabe exatamente de que comportamento agressivo é esse. E às vezes, numa situação de agressividade, a gente está falando aí de um risco, inclusive, da integridade física da pessoa que está sendo vítima dessa violência. Então é difícil a gente pesar isso, porque depende, é claro, do tipo de comportamento que está sendo colocado. Em alguns casos, sim, a agressividade vai gerar danos no agressor, mas frequentemente esse dano é mais percebido em quem está sendo vítima, tá? Então a gente precisa, né, tirar aí essa ideia de que só a agressividade primeiro vai machucar. Não, calma lá, machuca sim, pode até machucar, mas quem está recebendo aquilo ali sofre um prejuízo muito grande, muito grave. Então, há que se ter muito cuidado. Sim, e a gente tem uma pergunta aqui de Elinaldo. Elinaldo mandou duas perguntas, vou fazer logo uma. Ela é de Santo Amaro, poeta. Ele pergunta se a falta de uma boa estrutura familiar contribui para essa síndrome ou patologia. Sim. Como a gente falou, né, que existe, foi encontrado nas diversas pesquisas a esse respeito, um contexto familiar, um ambiente familiar que, infelizmente, é propício para o surgimento desse tipo de comportamento, né? Então, sim, uma família desestruturada pode gerar uma ambiência em que esse tipo de comportamento, a chamada síndrome do pavio curto ou do síndrome do Hulk, isso pode sim ser, sem dúvida alguma, né? Famílias instáveis, como eu disse, né?
onde tem muita explosão verbal, muita briga frequente, onde tem pessoas dependentes de álcool ou drogas. E é bom lembrar que a pessoa, em geral, tem uma baixa tolerância à frustração, ou seja, não houve um treinamento social adequado para que essa pessoa conseguisse aprender a ouvir não da vida. E aí, com isso, que a reatividade dela não foi devidamente orientada. Então, é preciso que a gente leve em consideração esse ambiente, sim. Danilo, uma outra coisa, né, a gente sabe, né, que está passando por um momento de violência no dia a dia. A gente está falando da vida em sociedade, né? Então, a gente vê, lamentável, de respeito às regras básicas de convivência, às leis, né, e afetando o convívio, a qualidade de vida e o convívio social. E um exemplo mais próximo é a questão agora, né, nesse mês de junho, nas festas juninas, e o desrespeito às leis que proíbem o uso, a guerra de espadas. Até aqui em São Cristóvão teve guerra de rojão. Então as pessoas estão assim transgredindo mesmo, colocando sua vida e a vida de outras pessoas, como aconteceu também na pandemia, né? Ignorando as recomendações dos especialistas da ciência. E a gente já falou que nem sempre uma pessoa agressiva e violenta tem um transtorno mental. Mas, assim, esse cenário hostil, né, que a gente vive, né, pode despertar um comportamento mais violento desses indivíduos ou despertar este comportamento violento dos indivíduos? Pode sim, Márcia. A gente sabe que existe um comportamento impulsivo. É importante deixar claro isso. Que não sei se eu percebi errado na sua fala, mas assim, não é uma coisa que a pessoa escolhe fazer. É uma coisa que ela percebe depois que fez e sente culpa. Impulsivo, é verdade. Tá? Então, assim, existe aí uma impulsividade, um comportamento impulsivo. Então, é algo que não foi premeditado. Que às vezes acontece isso da pessoa fazer de maneira premeditada. Aí é outra coisa. A gente já falou, inclusive, sobre isso, né? A psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial. Aí já é outra coisa, a gente entraria por outro meandro. Mas no comportamento impulsivo do transtorno explosivo intermitente, a gente sabe que é mais comum que a pessoa vivencie esse tipo de coisa quando há um fator estressante, quando há um contexto que gera uma injúria, como a gente fala, né, no nosso dia a dia, a pessoa ficou injuriada, literalmente injuriada, porque houve uma injúria, porque houve ali um dano, e aí a pessoa acaba fazendo. Agora, como eu estava falando antes, Márcia, existe também uma cultura de impunidade. As pessoas, muito frequentemente, têm se comportado dessa maneira que você falou, porque acreditam que nada vai dar em nada, é besteira, pode fazer o que for. E nessa agem de má fé. O que não é TEI, isso não é transtorno explosivo intermitente. A questão é que algumas pessoas, quando são vítimas dessas que agem de má fé, podem reagir de maneira desproporcional, e aí sim a gente está falando da síndrome do Hulk. Danilo, chegou agora nas informações do trânsito, costuma chegar logo no início do programa. Eu só vou dar uma paradinha para a gente informar o trânsito e a gente retorna. Ok? Vamos às informações do trânsito com Lucas Barbosa. Boa tarde para Márcia Mendonça e para o ouvinte Excelsior. Um caminhão quebrou ali na saída do Largo do Tanque para São Caetano. Ele ainda está no local, por isso o trânsito está travado em toda a Avenida General São Martim, desde o Retiro até o Largo. Pelo menos após o Largo, o caminho melhora para você que sobe para São Caetano, desce para o Uruguai ou pega a Rua Nilo Peçanha indo para a Calçada. Você que está vindo da Avenida Barros Reis, BR ou Avenida Luiz Eduardo Magalhães e precisa ir para a Cidade Baixa, Uruguai ou Avenida Suburbana, deve pegar a Via Expressa que está sossegada agora. Salvador, líder na geração de empregos no Nordeste, oferece através do SIM vagas de emprego. Acesse agendamento sindec.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador. Lucas Barbosa para a Rádio Excelsior. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13 horas e 52 minutos. Voltando ao nosso bate-papo com Danilo. Danilo, a raiva pode ser alimentada pelas redes sociais, né? Porque a gente vive uma cultura de ignorância agressiva, de autoridade, né? As pessoas estão se achando com direito ou poder de se fazer obedecer, de influenciar as outras.
A raiva pode ser e está sendo alimentada pelas redes sociais. Não sei se com intenção, eu acredito que sim, mas eu não posso mentir para você e dizer que não acredito que seja verdade, mas acredito que sim, que esteja sendo alimentada propositadamente, porque infelizmente pessoas ganham com as polarizações. E aí a gente vê o que? Os algoritmos, que são os cálculos matemáticos das programações computacionais que geram o que a gente tem curtido, né, na nossa rede social, tende a repetir aquele tema, aquele assunto volta e a gente acaba vivendo numa espécie de bolha social. Por quê? Porque a gente vai receber ali somente aquilo que a gente curte, a gente gosta e fica ali aprisionado naquela visão específica e vai, obviamente, virar uma espécie de consumidor daquele tipo de informação e também das propagandas que daí advém. O que é que a gente vai perceber com relação a isso? Que existe uma tendência às pessoas, nesse momento de polarização, de exacerbarem emoções, expressividades nas redes sociais, porque supostamente existe uma espécie de anonimato das redes que, entre aspas, protege as pessoas. Mas obviamente que isso está cedendo e agora a gente está vendo que algumas pessoas começam a ser responsabilizadas pelas informações, inclusive falsas, que têm passado adiante nas redes sociais, e é preciso que a gente esteja bastante atento a o que é que as pessoas estão ganhando em se manterem nessa polarização, nesse distanciamento umas das outras. A gente precisa tomar muito cuidado, diminuir inclusive nosso tempo de consumo dessas redes sociais, para poder não estar, no caso, sendo aí, sem perceber, sem saber, uma massa de manobra, né, por conta dessas bolhas que a gente tem criado ao nosso redor. É preciso tomar muito cuidado com isso. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Linaldo, também de Santo Amaro, ele diz que vê essa problemática da violência das mídias sociais se encaixar na frase que ele criou. Na digitalização do amor, ficou para trás a bondade do ser humano? Eu queria que você comentasse. Na digitalização do amor, ficou para trás a bondade do ser humano. É uma coisa para a gente pensar, né? Eu acho até que nesse caso aí, será que no momento que digitalizou o amor, continuou sendo amor ou virou outra coisa, né? É preciso que a gente reflita, porque eu não consigo pensar, Elinaldo, no amor sem bondade, né? Que amor é esse que não engloba o que é bom, né? Então, sim, a gente pode pensar nessa realidade, lembrando, é claro, que há uma transformação aí, uma mudança aí, é uma situação dialética em que o que surge é diferente do que era anteriormente. Então, existe sim a possibilidade de que você esteja com a razão, mas levando em consideração que é uma outra coisa que surge, né? Infelizmente, as pessoas têm se escondido por trás do anonimato das redes sociais e isso está fazendo com que elas se comportem por trás dessas máscaras. Sim. E aí, por trás das máscaras, elas muitas vezes dão vazão a tendências que não são nada interessantes em termos de convivência social. Danilo, a gente já estourou o tempo, mas Eliette fez um comentário, eu vou ler também. Ela disse que em 2018 aconteceu, no dia do aniversário dela, um fato por inveja que mudou bastante as relações entre pessoas da família. Ela ficou bastante triste, a amizade continuou, mas não como antes. Um comentário que ela fez. Mas é isso, né? A gente perde a confiança. A gente precisa reconstruir, né, Eliette, as coisas que a gente pensava antes. É preciso que a gente repense e siga adiante, né? Não pode também ficar aprisionado olhando para trás. Não é à toa que no carro o para-brisa é muito maior do que o retrovisor, né? A gente tem que olhar para frente. É verdade. Danilo, eu queria lhe agradecer mais uma vez, né, sua participação. Tão bom falar, né, de saúde mental, mesmo que a gente fale de coisas, né,
densas. Mas a gente falando que a gente também vai, digamos assim, esvaziando, né, os nossos sentimentos, né, tão pesados, né? É verdade. E também a gente vai refletindo, e quem está ouvindo também, e aí, enfim, a gente vai transformando. Eu que agradeço, Márcia, em nome da comunidade, por termos um espaço como esse, maravilhoso, para falar sobre saúde mental, para trazer reflexões para a nossa convivência, para a melhoria da nossa qualidade de vida. Um grande abraço. Um bom São João para você e para a família, viu? Para você e para sua família também. Que todo mundo fique bem, tá? Obrigada. E assim agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Valeu, guerreiro. Um abraço e bom São meu João. querido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Feliz São João. Tchau.